Bem, boa tarde, eu agradeço o convite, Zé Vicente. É a segunda vez que eu estou aqui, estou bem feliz com isso. Cumprimento os colegas de mesa, cumprimento a plateia. Tudo bom com vocês? Vocês estão me ouvindo? Não gosto desse instrumento. Então, começa aí? É? Tá. O que eu trago aqui hoje para conversar com vocês. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso e vou pedir mais uma desculpa daqui a pouco, tá? Mas queria só explicar que o Cachola de maneira alguma fez o ILEA. Quem fez o ILEA foi o Zé Vicente, vocês, nós que estamos vindo aqui. O que o Cachola fez foi escrever o nome bonitinho, fazer uma identidade visual e ponto. O resto é tudo com esse senhor aqui, tá? E com a gente que está aqui presente. Dito isso, que nem o Zé falou, eu tenho, enfim, eu sou publicitária, venho da área da comunicação, eu tenho especialidade em marketing, fiz semiologia e depois fui fazer planejamento urbano e regional e me levou para um outro lado do mundo da pesquisa, um lado muito diferente desse lado da comunicação que eu sempre trabalhei. Lá eu fiz minha tese de doutorado sobre a percepção da comunicação visual urbana, a partir de duas condições perceptórias, o sujeito a pé e o sujeito de ônibus. Tive que inventar uma metodologia, mas isso que é doutorado, né? Inventar metodologias. Desculpa, defendi ela, etc. E tal, demorou bastante, foram 4 orientadores, porque como eu não era da minha área, né? Eu fui indo. E o ano passado, retrasado, eu acho que foi o ano passado que eu estive aqui, eu apresentei, então, a tese. E aí, quando eu recebi esse convite, eu disse, e o que eu vou falar agora, né? Quando eu apresentei a tese, imediatamente depois eu vi um problema meu de como é que eu vou voltar para a minha área, porque eu fui lá para a área da arquitetura e do urbanismo, que é uma área assim, bem diferente da área da comunicação. Inclusive, o sujeito da pesquisa é um outro, que não, é um outro olhar. Então, este caminho de volta é que eu trago aqui, tá? Na verdade, o que eu faço hoje é dar uma disciplina lá na Fabico, que é uma disciplina eletiva, que tem esses objetivos, por isso que começa aí. O nome da disciplina é um que tinha lá, Seminário de Arquitetura e Comunicação, mas deveria ser Urbanismo e Comunicação. E é trabalhar esses 3 pontos, assim, né? Provocar os alunos a pensar a relação, a compreender os elementos da comunicação e a ver quais são as especificidades, né, das áreas. Nesse sentido, eu montei uma disciplina que pudesse fazer com que os alunos, os meus alunos, os alunos principalmente da área da comunicação, então eu tenho jornalistas, relações públicas e publicitários a fazer isso, pudessem olhar a cidade e descrever a cidade, que é uma coisa que a gente não aprende nos nossos cursos. Como é que a gente vai definir esses elementos e trabalhar? E como é que eu ando para frente? Tu queres mostrar? É embaixo, tem um canhãozinho embaixo. É o próximo. Assim. Este. Tá. Assim, eu montei basicamente esta bibliografia, que é o que eu peço que eles... que é um pouco o que eu falo e outro pouco eu peço que eles leiam. Tem dois textos, que é texto base da disciplina, que é a da Lucrécia Ferrara, que vai trabalhar imagem e imaginário, e o Lynch, a imagem da cidade, que é exatamente a imagem da cidade. E um ponto que eu pude ver, isso não é a tese, isso é tudo que eu li e descartei, tá? É o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, um ponto que é interessante é exatamente essa dualidade que a Ferrara já trabalha há bastante tempo sobre imagem da cidade e imaginário da cidade, onde a gente percebe que o imaginário da cidade é uma maneira de contar a cidade, mas não de acordo com ela própria, e sim de acordo com aquilo que falam dela. É quase que
a fofoca sobre a cidade, por assim dizer, mas fofoca no melhor dos sentidos, tá? E a produção de sentidos sobre a própria cidade. Então, tu tem grandes pesquisadoras, a gente tinha a Pesavento, claro, fazendo isso, tá? Que trabalha com textos que já narram a cidade. Esses textos podem ser tanto jornal, como romance, enfim, tudo aquilo que conta o que é a cidade. E, a partir daí, se tem uma multiplicidade, múltiplos pensamentos e ideias sobre o que é a cidade, e tu acaba tendo um imaginário. Eu orientei um TCC há uns 2 anos atrás sobre a mudança do imaginário no quarto setor, que isso, assim, é impressionante como vai mudando e como dá para se medir isso. E ela fez esse trabalho, foi bem bacana, assim. Tá? Então, por um lado, tu tem esse trabalho do imaginário da cidade, que é um trabalho que nós, da área da comunicação, fazemos com certa desenvoltura. Por outro lado, tu tem a área da imagem da cidade, que daí tem que ir a campo. Tem que falar com as pessoas, tem que medir, tem que espacializar. O que eu senti, então, na minha caminhada de volta ao curso de comunicação, foi o que o Frederico Holanda, define como um buraco, um espaço entre o que se trabalha na área... Não, aqui. Um buraco no que se trabalha, por assim dizer, na área da arquitetura, tá? Aqui a medição, o estudo da cidade pelo fazer arquitetônico, que é um estudo muito espacial, mas que aparentemente esquece as pessoas. Tá? E, no lado oposto, o estudo que as ciências sociais, naturais, promovem também da cidade, trabalhando o fenômeno social, mas aparentemente muitas vezes esquecendo do espaço social em si, da espacialização daquele fenômeno. Dito isso, o Holanda propõe, eu acabo usando na tese, uma maneira de tentar juntar as duas coisas, que é a sintaxe espacial. Tá? Aí, então, a sintaxe espacial vai trabalhar tanto com a estrutura sintática da cidade, quer dizer, trabalhar com as suas possibilidades de movimento concreto, as vias, os espaços abertos, espaço fechado, onde é que tu circula, tá? E também com a ordem visual, que é a ordem simbólica. Nesse sentido, então, eu monto esses quadros e apresento para meus alunos, contando que existe isso, que existe esse aparente buraco, né, por assim dizer, entre um estudo e o outro, e eu provoco eles que eles olhem para a cidade de Porto Alegre, que eles encontrem um fenômeno ou alguma coisa que lhes interessa, e em grupo eles me propõem um pequeno projeto de saída de campo para fazer um pequeno estudo, um pequeno levantamento, e isso é o trabalho da disciplina. Para ajudar eles a pensar um pouco mais a cidade, hoje em dia é uma sorte, nós temos uma quantidade enorme de artigos sobre várias questões urbanas, e aí então eu disponibilizo esses artigos para que eles escolham aqueles que eles lhes interessem, e aí eles também vão aprender uma ou outra metodologia para sair à cidade. Tá? O ponto mais importante da imagem da cidade, que eu acho que é uma coisa que talvez seja pouco trabalhada aqui, que é a questão da arquitetura mesmo, do Kevin Lynch. O Kevin Lynch, ele lá na década de 70, ele propõe esse livro, onde ele faz uma pesquisa em 3 cidades norte-americanas, Las Vegas, New Jersey e Boston, se eu não me engano. Faz uma pesquisa com várias pessoas, vários cidadãos, várias técnicas, tá? Entrevista, mapa mental. E aí ele acaba descobrindo que existem 5 pontos, 5 elementos na cidade. E esses 5 elementos são os elementos que a gente narra a cidade. Vocês já devem saber.
E aí, o que é que acontece? Esses 5 elementos, que são os nós, os caminhos, os bairros, as divisas e os marcos, eles não são elementos que aparecem nessa pesquisa porque eles, do nada, por assim dizer. Eles são elementos, tá, que eles são ou descritores espaciais, ou seja, eles te ajudam a descrever a cidade. Uma linha, se eu perguntar para vocês como é que vocês saem daqui e vão até a Bento, vocês vão me falar de linha, de caminho, né? De um ponto onde vocês vão dobrar, que é um nó. Vocês podem ter referências visuais, que são os marcos, tá? Então, eles são ou descritores espaciais ou visuais. E é, na verdade, assim que a gente consegue descrever um espaço urbano, tá? E essas características, esses pontos, eles vão ter características ou perspectivas ou topológicas. Quer dizer, ou eu estou dentro, estou fora, estou do lado, ou eu estou me direcionando a elas. Tá. Então, feito isso, e é isso que eu vim mostrar para vocês, que não é assim, que é assim. Eu tive, na verdade, 32, mas eu perdi um, eu não sei, tá. Nós tivemos 31 trabalhos. E aí, a minha segunda desculpa. Quando eu montei essa tabela, no fim de semana, eram só 3 colunas. Só 3 colunas. Mas eu me dei conta, pelo lugar que eu vinha, então eu botei uma 4ª, que foi antropologia urbana. Tá? É muito interessante. Então, cada grupo buscou uma coisa. Nós temos muitas coisas aí. Eu tenho todos os trabalhos, não dá tempo para mostrar. São curtinhos, é trabalho curtinho, é disciplina eletiva, né, para fazer, aprender, se divertir, ser bom e discutir, nada mais. Então, assim, dentro do imaginário urbano, o primeiro e mais engraçado é sobre as fachadas de motéis. Então, os alunos queriam saber se a fachada ia ter alguma... as pessoas iam escolher os motéis por localização ou fachada, se a fachada ia dizer alguma coisa. Então, os motéis que eles escolheram foi um que parece um castelinho. Tem uns motéis incríveis em Porto Alegre, que eu nem sabia que tinha. Tá? Fantástico isso. Depois, outro que veio, que eu achei super interessante, foi o Quilombo da família Silva. E aí se divide entre... Para mim, eu fiquei muito na dúvida entre imaginário urbano e antropologia urbana, né? Porque ela contou a história, mas por que eu botei aí? Porque ela trabalha com as notícias que saíram do jornal sobre isso. Então, vira imaginário, tá? A Copa do Mundo, aí me lembrei da tua fala, o que eles fizeram? Eles pegaram os dias de jogos de Copa do Mundo em Porto Alegre, pegaram a campanha da FIFA, que é ridícula, desculpa dizer, mas que é uma outra Porto Alegre, assim, o Itabezinho fica a 2 passos daqui, não sei se vocês sabem disso, tá? Então, pegou toda aquela história contada da FIFA de quem era Porto Alegre, pegou o dia dos jogos e aí pegou no jornal o que acontecia naqueles dias. Tá? E principalmente a parte policial, então, que Porto Alegre não é tão bela que nem a FIFA queria que fosse. Tá? Os 2 viadutos também tanto podia num ou outro, mas é que eles se transformaram. Né? O viaduto da Borges, ele conta... O trabalho conta o que tinha antes, a primeira grande obra de engenharia urbana que a gente tem, esse viaduto, a abertura da Borges, e como é que ele é ocupado hoje. Tá? O que ele foi e como é que ele é hoje. E tem um lado dele que é bem triste até. Embaixo e tal, que ele é ocupado por drogaditos, enfim. E o da Dona Imperatriz é o Novo Brooklyn, né? Então, o surgimento do Novo Brooklyn. E também vi a notícia de jornal e Facebook, Instagram, por isso que eu coloco aí. O Parques de Porto Alegre, também imaginário social, também via Facebook. Pegou os 4 maiores parques de Porto Alegre e começou a se fazer assim. Quando um surgiu, o que é que se diz nesse parque? Tá? Então, tu tem
o Parque Marinha do Brasil, o Parcão, a Redenção e o Parque Germânia, tá? Que é cercado, que é novo. E é interessante assim, que alguns é para... O Marinha do Brasil, obviamente, que é para esporte, muito mais que os outros, ou pelo menos esse é o imaginário que aparece nas mídias sociais, nas redes sociais. Poa Visual é uma página do Facebook, e eles foram ver o que é que essa página conta, tá? A Gonçalo, por que ela é a rua mais bonita do mundo? Então, TripAdvisor, isso aí é imaginário urbano. A Ponte da Zenha é ótimo, porque foram 3 alunos que ficaram encantados com a história e me perguntaram, professora, como é que não fazem isso? Todo ano tinha que comemorar. É uma ponte muito importante, ninguém sabe. Eu disse, veja você como é conhecer a cidade de Porto Alegre, né? Estado do Grêmio é ótimo. Obviamente, ele era gremista, eram 2 meninos, e eles começaram a me perguntar por que é que mudaram, por que será que escolheram aquele lugar, por que primeiro o primeiro estádio eles nem falaram, eles falaram a Arena do Grêmio, e a anterior, eu não me lembro o nome, o Olímpico, né? Então, assim, qual é que é o entorno e como é que é a ocupação do entorno e qual é a relação disso com os sócios. Então, qual é o imaginário, como é que é o sócio do Grêmio. E aí eles viram que foi levado para lá, mas o entorno continuou meio parecido. Enfim, é bem interessante o que eles fazem. Travessa dos venezianos... também imaginário urbano, que eles fizeram uma revitalização e em cima uma primeira, já fizeram várias, viu? Mas pintaram, tintas Renners, isso. Pintaram o coral. E aí eles mostraram via notícia como ela se tornou de novo importante e realmente fazem, há algum tempo, fazem festa lá, é muito legal. Lendas urbanas até foi esse semestre, demorou para chegar. Como é que se conta essas lendas, então, daquela igreja que mataram um escravo e que nunca aquela igreja vai ficar pronta, que é a Nossa Senhora das Dores. De imagem urbana, só 3, que eu acho que é o mais difícil, porque não é... Para tu conseguir espacializar, eu tive que fazer um doutorado em planejamento urbano. Então, espacializar algo é uma coisa complicada para quem não faz arquitetura ou design. Isso é que eu começo a perceber. Tá? Então, a Rua São Manuel é uma rua enorme em Porto Alegre, enorme em Porto Alegre. Ela é interrompida pela Ipiranga, depois pela Perimetral, e o menino que quis levantar o uso de solo dessa rua. Então, ele pegou pelos trechos, e aí ele pegou mais ou menos, depois ele fez uma média de aluguel pelos trechos, para poder mais ou menos definir, né, a questão social-econômica, e depois alguns rótulos, assim, armazém, supermercados, enfim, o que é que tinha em cada, e se descobriu que são umas 4 ou 5 ruas, na verdade. Apesar de ser uma só, ela vai mudando muito. O aterro no Guaíba, enfim, espacialmente a cidade vai crescendo e eles vão contando, e McDonald's é algo que se usa georreferenciamento e marketing, geomarketing, que a gente chama. Então, eles pegaram o McDonald's de Porto Alegre, que tem mais faturamento, e aí, que é aquele da Ipiranga com a Silva Só. E aí fomos ver por que é isso, e na verdade é que é o mais bem localizado. Então, ele é um ponto... Exatamente, é por isso, porque ele é um ponto que de balada é muito fácil ir até ali. Então ele acaba... em nível de cidade, né? Ele é o mais central. A percepção ambiental ou psicologia ambiental é aquela metodologia que tu vai ter que entrevistar as pessoas, tá? Então, nesse sentido, eles... Tá, a percepção ambiental...
enfim, tem 4 que eu incluí, que são, e os 4 são, 3 são 2 do Pax Artes, tá? Que são aquelas intervenções hoje que tem graças que tem na cidade de pintar as fachadas, tá? De chamar um artista, um grafiteiro, e ele fazer uma arte urbana que se diz grafite urbano. Então, tem 2 projetos que foram feitos já, tem um no centro, tem um na Cidade Baixa, e o de cima, na João Alfredo, que tudo é proposta ou de tintas coral, ou de tintas Renner, essas coisas assim. E o Vila Flores também foi daí do prédio, né, da edificação lá do Lutzenberg. Qual é a percepção anterior e atual? E aí a menina foi lá e entrevistou as pessoas, por isso percepção ambiental. Na área da antropologia, eu, de novo, peço desculpas, porque né, eu me meti. Mas, enfim, tá? Há um trabalho bem bonitinho sobre feiras modelos e feiras orgânicas, então eles pegam as feiras modelos de Porto Alegre, que são, espacialmente, elas são iguais, elas têm a mesma estrutura. E as feiras modelo, tá? Que são muito tradicionais, em alguns pontos eles pegaram 2. E as feiras orgânicas, tem uma que é ótima, que era no Iguatemi, e que o piso era de grama sintética. A gente adorou aquilo. E aí, o que eles fizeram? Eles foram ver, eles entrevistaram os feirantes, para ver que tipo de produto eram colocados, eram oferecidos, e também os consumidores, quem ia à feira, que tipo de gente era, o que procurava, eles fizeram uma pequena, né, questionário, aplicaram, e não muda muito, gente. Mas, enfim. O Caminho dos Antiquários é aquela praça, como é que surge e quem é... Vocês sabem qual é a praça que tem ali na frente do Capitólio, tá? Aquela é uma praça que aos sábados é uma exposição de antiquários. Então, eles foram lá, entrevistaram os expositores, as pessoas que vão, desde quanto, que tipo de comunicação se usa, esse tipo de coisa. Ciclovia é algo que se está bastante interessado, pelo menos os meus alunos, e eu tenho 3 trabalhos sobre ciclovia. Um primeiro trabalho tirando foto e vendo, principalmente apontando os defeitos, tá, das vias. Toniolo, enfim, contou a história de quem é Toniolo. E a Praça Parobé, também eu achei que caía mais nessa área da antropologia urbana, porque é um resgate. Vocês sabiam que a Praça Parobé, antes de ter sido desmanchada, era uma praça estilo francês, assim? Sabia, gente? Pois é. Aí veio a enchente de 41 e acabou com tudo. E aí, quando voltaram da enchente, eles não fizeram mais praça, eles fizeram estacionamento antes. Então, essa que é a história. E o legal é que os alunos ficam conhecendo a cidade, ficam encantados. As pessoas não conhecem a cidade que moram, né? Mário Quintana também, no mesmo sentido, a pergunta era o que era, por que foi transformado, no que foi transformado e quem é que vai lá hoje. Teve um grupo que fez uma comparação entre a ciclovia de Porto Alegre e de Montreal. A de Montreal é melhor, gente, eu quero dizer para vocês. Mas nós vamos chegar lá. Tá? Bares temáticos é muito interessante também, porque é um rapaz que gosta de bares temáticos, e tem vários agora, e eu não sabia, na Cidade Baixa, inclusive, vários bares temáticos. Vários. Vários bares temáticos. E aí ele escolheu 4, e aí foi até lá e entrevistou o dono, tirou foto e viu quem é que ia. E aí eu provoquei que ele, de alguma maneira, espacializasse isso, então ele perguntou para os frequentadores de onde é que eles vinham. E aí ele ficou muito impressionado que a maioria vem de fora da cidade. Tá? Fora da cidade, assim, Gravataí, Viamão também, não de São Paulo, mas dá para vir de carro, mas vem de fora. Não é quem está ali do lado. Quem está ali do lado não vai no bar temático.
Vai no bar da esquina. Detetive Aline também, que quiseram descobrir, que tem toda a história, ligaram. E agora ela existe, ela quer saber mesmo. Tem ali, eu tenho até a idade dela. Eu acho que ela tem 40 e poucos anos, é casada com um jovem de 30 e poucos. Tá? E ela estava fazendo direito, porque ela queria ser delegada, e o marido morreu, e ela teve que dar um jeito de se virar, porque ela já tinha filho, e ela começou a fazer isso. E essa é a história dela. E ela estava muito triste, porque sempre teve a lei, mas agora veio de novo... atualizaram a lei de comunicação visual urbana na cidade, de equipamentos urbanos, e aí ali de novo proíbe lambe-lambe. E isso aí é lambe-lambe, né? O cartazinho. Então, Detetive Aline. Onde estão as UPAs? Eu fiquei na dúvida também, podia ter posto em outro lugar, mas eles pegaram... Vocês sabem o que é UPAs? Unidade? Tá, pois é. Então, a ideia era... achei o que eu perdi. A ideia era ver onde é que elas estão e para quem elas servem. Então, pegar o geomarketing e ver... Porque, teoricamente, a UPA é um lugar que você vai quando tem alguma urgência e depois te levam para o hospital. Então, tinha que ser perto do hospital. Então, eles espacializaram isso na cidade. É bom você não se acidentar na Zona Sul. Manifestação... e por último, a menina chamou assim, mas ela estudou, ela fotografou, né? Essas manifestações, que ela chamou manifestação de cultura urbana, mas são lambe-lambe, são todas essas comunicações visuais que não são publicidade oficial, que são colocadas. Então, ela pegou 2 lugares da cidade para ver que tipo de manifestação cultural urbana era em cada lugar. Um foi na Cidade Baixa, tá? E ali perto do Instituto, e a outra foi fora, agora não me lembro, eu acho que foi na Cidade Alta, tipo Padre Chagas, algo assim. E que tipo de manifestação se tinha e se tinha diferença nisso. Foi essas comparações. Então, o que eu vim apresentar para vocês é assim, hoje, como é que eu venho trabalhando isso dentro da Fabico, da área da comunicação, buscando trazer para essa área, espacializar os fenômenos, porque é muito complicado trabalhar fenômeno social se a gente não inclui a cidade dentro desse contexto. E efetivamente, a questão espacial ela não delimita, mas ela contribui fortemente para qualquer fenômeno. E é isso. Muito obrigada. Muito agradecido, professora. Temos tempo para 3 perguntas e depois temos a outra aula. Então, aberto ao público. Nosso colega. Só pediria, nós estamos gravando, estamos online. E o nome e a área, por favor. Ok, meu nome é Gabriel, boa tarde a todos. Eu sou da área, eu sou professor de filosofia. Eu trabalho na educação básica, sou mestre, doutor em filosofia, enfim, mas eu estou aqui... Bom, não importa, são muitos os motivos pelos quais eu estou aqui. Mas o importante é a pergunta, é a reflexão a partir que vocês falaram. Porque eu anotei, porque assim, eu me lembrei do padre e filósofo Lima Vaz, que dizia assim, a consciência histórica está diretamente relacionada à consciência teórica. Então, quando a professora propõe pesquisar, estudar a cidade, cria-se novos valores sobre a cidade a partir daquilo que eu conheço. Ou seja, né, pesquisa, estudo, valoração do espaço que nós estamos convivendo, certo? E como, então, a pergunta é assim, como o cidadão comum, o cidadão que não pesquisa, o cidadão que não conhece a história,
que não cria nessa premissa do Lima Vaz a consciência teórica, pode melhor se apropriar e valorar a própria cidade. Porque eu pensei assim, eu até anotei palavras, né? A polis grega, civitas, civilização, civilidade, cidadania. Ou seja, todo esse conjunto que convida a pessoa para que ela viva na cidade. Não sei se eu fui claro, né? Mas como então aproximar a cidade do cidadão comum e ser capaz dessa qualificação da consciência, da sua consciência no ambiente que essa pessoa vive. Seja urbano mesmo, ou seja no meio rural, ou mais um meio mais natural, né? Porque isso se liga também com a questão do meio natural, da natureza, do respeito ao meio ambiente. Ou seja, tornar possível uma revalorização anterior à separação renascentista do homem como aquele que domina a natureza, como aquele que controla o mundo natural. E voltar a uma visão meio que holística, grega, do homem integrado à cidade, integrado à natureza. Né? É mais ou menos, eu misturei duas coisas, quis contextualizar, mas é mais ou menos isso, não sei se eu me tornei claro. Muito obrigado pelo espaço, obrigado. Tudo bem? Eu sou Cirilo, estudo economia, e eu queria que a mesa comentasse a questão da mina Guaíba, como é que ela vai impactar e, enfim. Mais alguém? Não sei se eu posso começar, então. Acho que entendi a questão, que parece que leva a um conflito, tal, que é essa questão da identidade do homem com a terra, com o local dele, né? Então, dentro daqueles conceitos da ecologia de paisagem, especialmente da paisagem cultural, o homem está ligado ainda àquele ambiente, porque o natural, porque ele tem a sua resiliência toda, está quase intacta pelo pouco uso dos espaços. E o homem está no seu espaço, mas os animais e as plantas, que é todo o conjunto natural, tem o espaço desejável para sobreviver, né? E na cidade, e aí a gente diz, tem a resiliência toda. As cidades perderam esses espaços que eram originais e naturais e foram transformadas por essa diversidade enorme de populações que entraram e de interesses que estão se configurando na cidade. E por perder essa resiliência do natural, é difícil aquele homem urbano, né, das grandes cidades, terem alguma ligação emocional diretamente com o natural, se ele vive num aglomerado de edifícios do centro da cidade, por exemplo. Então, quais os caminhos, né, que poderiam dar uma maior divulgação? São uma maior compreensão do local que ele vive, né? É fazer um trabalho de educação ambiental, abrir parques, reservas na periferia que mostram os remanescentes naturais que nós temos. Por exemplo, aqui, o Morro Santana é uma síntese do que foi Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, em matéria de recursos naturais. Então, abrir a possibilidade dessas populações terem contatos com exemplos que sobraram na periferia das cidades, seria uma forma de sensibilizá-lo para a identidade do local que ele mora. Porque os aglomerados, os grandes aglomerados urbanos, perderam essas identidades com o natural.
Agora, com o social depende do tipo de moradores que tem na região, e às vezes tem bairros que são característicos, que reservaram sua cultura um pouquinho. Moinhos de Vento, ali foi a crista onde os alemães entraram, viveram, então as famílias conservam tradições, hábitos, tal, e isso aparece muitas vezes nas construções do bairro, né? E nos próprias casas de comércio aparecem essas coisas que têm a ver com a cultura alemã. Então, eles, quanto à questão cultural em si, eles podem se conservar, alguns aglomerados, alguns bairros podem conservar algo da sua cultura, mas o natural, às vezes, nos jardins. Então, um planta isso, um planta aquilo, mas não o contexto de como era mesmo, né? O ambiente natural. Então, isso é uma reflexão que eu fiz no momento. Então, por isso mesmo que eu coloco também Porto Alegre não como uma paisagem cultural, mas sim como, né, uma paisagem urbanizada, que é um conceito possível. Ou é na sua maioria, um ecossistema construído. E o natural está mais nas suas periferias, aonde são segmentos que podem ser considerados ou paisagens culturais ou sistemas aproximadamente naturais, como o Morro Santana que eu falei. Bom, eu teria depois, mais tarde, eu vou deixar que elas falem, para ver como nós podemos sintetizar essas questões para melhor compreender cidades. Não sei. Bom, duas coisas. Uma, a questão de como pensar a questão da cidadania ou do homem para compreender a questão da cidade, se eu bem entendi. Eu acho que a gente tem que separar, por exemplo, na questão das pessoas que vivem a cidade, os problemas da cidade, existe o saber popular, que eu acho que, o saber intrínseco da cidade, que muitas vezes não está vinculado à questão do saber formal acadêmico, ou da construção de teoria, etc., que, através dessa questão da ecologia dos saberes, né, que o Boaventura trabalha, dessas novas epistemologias, a gente pode tentar trabalhar nesse intercâmbio, né? E eu acho que a questão da extensão, ela é bem importante para a gente pensar isso, né? Dessa questão de sensibilização sobre os problemas da cidade, né? E esse saber dessas pessoas que vivem o cotidiano da cidade, nos problemas da cidade, elas têm muito também a falar para a gente. Isso a gente vê, por exemplo, em reuniões sobre questão de regiões de planejamento, discussão sobre a questão de vários problemas da cidade, tá? Quem está vivendo ali o dia a dia, os movimentos, os coletivos, as associações de moradores. Só que a gente não tem que haver mais esse intercâmbio, né, dessas duas questões. A questão da Mina Guaíba, eu sei que vai sair audiência, né? Audiência pública agora, o Ministério Público. Nós vamos fazer um debate aqui antes da audiência. Tá. Já tem a data, dia 20 de setembro. Eu sabia, eu vi hoje que saiu a audiência pública. Não. Isso é que eu acho que a gente não está... 20 de agosto, desculpe, eu estou adiantada. 20 de agosto. 08, agosto. Então, essa questão em relação à natureza e humano é que a gente não... Essa questão da cidade como sinônimo de modelo de desenvolvimento exacerbado, não trabalha essa questão que eu acho que é importante a gente começar a sensibilizar sobre o impacto disso, né, na questão de Porto Alegre. Assim, eu acho que não é a minha área, então, essa questão ambiental, mas a questão urbana vai impactar, né? Como a gente estava falando, o meio ambiente. Por mais que a gente faça ações pontuais, essa questão dos grandes empreendimentos vai impactar na questão de Porto Alegre. Eu acho que o problema é que ninguém está sabendo, né,
não está tendo muita informação. Eu acho que talvez a audiência pública seja um momento muito importante para poder convocar e mobilizar a respeito disso. Eu penso assim, da primeira pergunta, eu acho muito complicado a gente manter essa separação ser humano e natureza. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Eu acho que esse é um problema. Eu sei que didaticamente talvez seja para falar, mas é que separando, aí complica. E como é que eu acho isso? Eu adorei o exemplo que eu vi hoje de manhã no jornal das 7 da manhã. Em Portugal estão ensinando as crianças a andar de bicicleta na escola. Faz parte hoje da educação física, porque eles querem sair de 0,5% de uso de bicicleta como mobilidade urbana para 7%. Então, ensinando na escola. Não tem outro jeito. Né? É o que eu acho. Eu adorei isso. Quero botar nas escolas de Porto Alegre, porque eu sei andar de bicicleta, mas não me atrevo a andar na rua, porque eu tenho medo. Então, ensinando na escola. Sobre a mina, eu me preocupo muitíssimo com isso e andei até perguntando para pessoas que entendem. Já me disseram ali que é engenharia de Minas. Aqui os estudantes, os graduandos de engenharia de Minas da URGS têm um pedaço que é a favor, um pedaço que é contra. Uns apoiam a favor ou contra no sentido de ser bom ou de ser ruim. Tá? Então tem gente que defende, tem gente que ataca. Que a gente, o ser humano, tem tecnologia para fazer isso sem poluir, sim, mas que que o município, os governantes façam isso com tal rigor que não poluam, é o que me preocupa mais. O que me disseram, a grosso modo, e aí também não é minha área, mas é que os países desenvolvidos não usam mais essa energia, esse tipo de energia, e isso é verdade. Nós temos tantas casas, tantos telhados, tantos ventos, para que isso? E, por último, que o nosso carvão aqui não é dos melhores, então vão ter que tirar muito carvão para fazer menos energia. Enfim, é isso que eu penso.